Aí, chegamos no que vocês tanto querem, que é colocar o dinheiro em risco, né? Colocar o dinheiro na mão. Melhores investimentos para 2025, ações, FIIs, bitcoins ou renda fixa. Ele vai falar de todos eles, eu vou explicar, dar minha opinião de todos eles aqui. Lembrando que 22 horas tem um resumo, que eu vou fazer um mapa mental completinho da onde você deveria ir, na minha opinião, é claro, né? E do jeito mais rápido possível, tá? Vamos assistir o vídeo do Primo, né? Talvez o maior influenciador de economia do Brasil aí, né? Então, vamos ver o que ele vai falar aqui de 2025. Vídeo novo e novidades. Bora! Quais investimentos vão te dar mais dinheiro no bolso em 2025? Esse aqui é um vídeo tradicional que eu faço e agora vai ser o 7º ano. Durante esses 7 anos fazendo esses vídeos, eu coloquei o meu na reta, dizendo que eu acredito que poderia acontecer no outro ano. E eu vou te trazer qual foi o resultado disso. E aí, quando eu terminar de te explicar como foi esse resultado, eu vou trazer o que de fato eu acho que vai acontecer pro ano que vem. Tá, primeiro ele vai fazer uma prova aqui social, né? Falando ó, o que eu falei que ia acontecer e olha o que aconteceu. Então, pode confiar no que eu tô falando. Acho que é mais ou menos isso que ele ia falar. junto com alguns dados, poderão te ajudar, né, de uma forma educacional a se preparar pro ano que vem. E eu também vou mostrar o que, no final das contas, eu vou fazer com o meu dinheiro. Vamos começar aqui, ó. Eu postei esse vídeo em dezembro de 2018. Eu fiz um vídeo junto com o Richard e a gente chegou à conclusão que era um bom momento para investir nos Estados Unidos. O que aconteceu foi que o S&P subiu 34,10% naquele ano, então fez muito sentido. Em fevereiro de 2020, eu fiz um vídeo com o título Como investir para se preparar para a próxima crise. Então, Chicago tá um frio do caramba. Tá, vamos falar o investimento fora do país. Isso só vai passar depois que você aprender a investir na bolsa, tá? É porque esse vídeo aqui, eu tô traduzindo ele, pode-se dizer assim, por causa que ele é para quem já tá investindo há muito tempo. Então, investir nos Estados Unidos só depois que você investir na bolsa. Tem uma ordem aí. E eu lembro que lá eu tava muito preocupado e falei até sobre comprar ouro para se proteger, mas o vídeo ele foi muito focado em ter caixa para sobreviver às grandes crises. Por algum acaso, no mês seguinte daquele vídeo, a bolsa caiu 40%. Quem de fato fez caixa ou se protegeu ali, pôde aproveitar esse bom momento no ano. Em 2021, falei sobre aumentar Fazer caixa, reserva de emergência, é a primeira coisa que você deve aprender a fazer, tá? a exposição à criptomoeda. O Bitcoin subiu 71%. Bitcoin, ele tá depois dos Estados Unidos ainda, tá? Na nossa linha do tempo, então calma aí. No ano. Eu postei esse vídeo aqui em dezembro de 2020. Em dezembro de 2020, o Bitcoin estava menos de 100 mil reais. Acabou que deu muito certo. No ano, o Bitcoin subiu 71,9%. Em dezembro de 2021, eu fiz um vídeo com os melhores investimentos para 2023. E eu falei sobre o juros subir e sobre investir de uma forma anticíclica, né? Então, esse vídeo aqui não foi um vídeo onde eu cravei, vai acontecer isso, isso e aquilo. Mas falei sobre investir de uma forma anticíclica e sobre o juros subir. O juros subiu, de fato. Acabou sendo um vídeo um pouco mais blasé, mas eu acredito que investir de uma forma anticíclica te traz bons retornos. Quando algo sobe demais, a gente tende a diminuir essa posição. E quando algo cai demais, a gente tende a aumentar um pouco essa posição, sem grandes cravamentos aqui, mas de alguma forma vem dando Tá certo. explicado, né? Se todo mundo tá investindo na renda fixa, começa a dar uma olhada na bolsa. Se todo mundo tá investindo na bolsa, começa a dar uma olhada na renda fixa. Se todo mundo tá investindo fora do Brasil, começa a dar uma olhada no Brasil. Então, se a informação chegou no seu porteiro, é porque tá na hora de você olhar outra coisa também. Não é pra você mudar totalmente não o animal, é pra você só olhar o outro e ver se vale a pena começar devagarzinho. Certo. Em dezembro de 2022, eu gravei Onde Investir para 2023 e eu falei que o PL da bolsa estava 40% abaixo da média histórica e os fundos imobiliários e as criptomoedas estavam também sendo negociados muito abaixo do que eles poderiam. Acabou que nesse mesmo ano, o Ibovespa subiu 22%, o fundo imobiliário subiu 15% e o Bitcoin subiu 133%. Mais um ano onde as coisas vieram de encontro ao que eu achava de alguma forma. E em dezembro de 2023, eu fiz um vídeo para melhores investimentos para 2024. Será que deu certo? Eu vou dizer que meio certo. Por quê? Porque aqui eu trouxe que a bolsa dos Estados Unidos está muito cara, eu trouxe que a nossa bolsa, ela estava barata, e eu falei também sobre os fundos imobiliários, que estão num preço relativamente justo, e o Bitcoin, que teria o halving no ano, então seria a grande porrada do ano. No final das contas, a bolsa dos Estados Unidos subiu, não significa que ela não estava cara, porém, não era a minha grande aposta. Quando a gente olha para a bolsa no Brasil, ela não subiu e fundo imobiliário também não. Só que o Bitcoin, ele compensou tudo isso, e ele subiu 161% no ano. Então eu diria que, pelo Bitcoin ter subido, eu ter falado sobre isso, deu muito certo. Então, foi mais um ano muito positivo. E agora eu venho nesse vídeo para te falar o que eu acho que vai acontecer no O que eu achei dessa parte do vídeo completo dele? Eu achei que não muda porra nenhuma. Primeiro que eu não vou lá dar uma olhada se ele acertou, se ele não acertou. E como o Baster gosta de falar, tá? Essa dica que eu vou dar no meu vídeo de 22 horas sobre o Baster lá, eu acho que é o melhor cara que fala de investimento no Brasil. Se você fosse o cara que soubesse de tudo, amigão, você tava trilionário, entendeu? Então, são suposições, tá? As suposições podem ser acertadas, podem ser erradas, mas normalmente ninguém vai dar uma suposição cravada, né? Ninguém vai falar assim, isso vai acontecer com tanto, porque ninguém tem essa informação, então é mais fácil acertar do que errar
90% dos casos, tá? Então, que vem, até aí, esse argumento de autoridade que ele deu aqui, pra mim não muda nada. Vamos ver a opinião dele agora, né? E você tem que ter uma estratégia depois que você vai montar sozinho ou seguir a dele aqui. Onde estou apostando meu dinheiro e o que você deveria considerar na sua vida quando você for investir pro ano que vem. Lembrando que isso aqui é um vídeo educacional, então não são recomendações de investimentos, é mais para te dar mais insumo para você colocar na sua cabeça, aglomerar com tudo que você lê, estuda e ouve para tomar sua própria decisão. Antes de eu começar esse vídeo, eu tenho um pedido para você. Faz 7 anos que eu faço os vídeos de melhores investimentos pro outro ano e o meu único pedido é clica no botão de curtir nesse vídeo e se inscreva nesse canal, porque a gente tá junto há 9 anos aqui investindo, tô te acompanhando há 9 anos, eu sei que muitos de vocês também. Então, vamos junto nessa jornada, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre as ações. O que eu acho de fato sobre as ações? A gente tá vendo aqui o gráfico do PL da bolsa. Quando eu olho pro PL da bolsa, o PL da bolsa para mim é o principal indicador da nossa bolsa, tá? Quando ele tá muito baixo, isso aqui deixa implícito que a gente pode ter preços muito baixos ou um pessimismo muito forte no mercado, porque as pessoas não querem comprar alguma coisa, logo o preço cai. Isso aqui é o que pode ser traduzido na nossa bolsa agora. A gente tem muitos riscos no nosso país. A gente tem a taxa de juros, a gente tem um problema de fiscal muito grande, a gente tem a política que traz muita insegurança, taxa de juros nos Estados Unidos muito alta, então a gente precisa ter uma taxa de juros alta para captar dinheiro e isso faz com que a nossa economia ela gire menos. Então a gente tem um cenário ruim para as coisas. Mas de uma forma geral, o cenário ruim é o que faz o investimento ficar atrativo, porque o cenário ruim, ele traz os preços para baixo. E por mais que tenha um cenário ruim, a gente tem que ver se esse preço ele já não tem embutido esse cenário ruim. E quando a gente olha historicamente, fazia tempo que a gente não chegava num PL desse. A gente tá num PL de 8,25, que é um PL muito baixo. Significa que a gente tem 8 anos de lucro numa empresa para pagar o investimento que você fez. Então, se eu investir R$1, em 8 anos eu vou receber R$1 de lucro nas companhias que eu investi. Se eu pegar o PI dos Estados Unidos aqui, ó, a gente tá em 30,62, só para você ter esse parâmetro. Então, no Brasil a gente tá em 8 e nos Estados Unidos a gente tá em 30. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, os Estados Unidos você paga R$1 e em 30 anos, se as empresas vão crescendo, você recebe de volta esse R$1. No Brasil, em 8 anos você recebe esse R$1. Estados Unidos você geralmente tem uma economia mais segura, o Brasil tem mais risco. É natural que o PI de um país mais desenvolvido seja mais alto que o nosso. Porém, será que vale esse prêmio tão grande assim nos Estados Unidos? Um dado que você precisa ter em mente é o seguinte, no Brasil a gente tem um peso muito grande de Vale e Petrobras. Se você tirar Vale e Petrobras da conta, por mais que a gente esteja ainda abaixo da média histórica, o PL da nossa bolsa fica em 10,28. Em 2008, quando a gente teve uma das maiores crises da história, a gente chegou a um PL de 6, que era muito baixo. A gente não tá na crise de 2008, mas a gente tá num PL de 10,28 ex Vale e Petrobras, o que faz com que a gente ainda esteja abaixo da média histórica. Se a gente olhar pro PL dos Estados Unidos e tirar as Big Techs, que vão ser lá Meta, Google, Nvidia, Microsoft... Não tem como você tirar as Big Techs, né, cara? Esse PL também. Tem nem lógica tirar Petrobras e Vale daqui. Só tem lógica porque essas duas são estatais, entendeu? O problema do Brasil é que Petrobras e Vale são estatais, entendeu? Mas não tem como você tirar as Big Techs, não são estatais, no caso. Não vai estar tão alto, vai estar um pouco mais baixo, então deixa as coisas um pouco mais equiparadas. Porém, ainda assim, eu acredito que a bolsa ela deve ou pode ter um desempenho nos próximos anos positivo no Brasil. Historicamente, um PL desse daqui aconteceu poucas vezes. Agora lembra, não é pra você sair correndo, bota seu dinheiro lá todo e tal. Sempre vale a pena diversificar. Agora qual o Tá entendendo os vídeos que ele faz? Vamos lá, ele tá falando assim, vamos traduzir tudo aqui pra você, facilitar. Bolsa tá bom. Ninguém tá olhando pra bolsa agora, todo mundo tá na renda fixa, já passou o tempo do máximo de renda fixa, agora a questão da renda fixa é quanto tempo ela vai descer de novo, entendeu? Necessita desse ciclo, mas vai devagarzinho, porque pode ser que demore 1 ano pra a renda fixa descer lá pra 4 de novo e a bolsa subir, como pode ser que demore 10. E você tem que estar nos dois, entendeu? Diversifica, é isso que ele vai falar. Ok, pensa nisso aí também, mas... Ele não cravou, bolsa é a melhor opção do mundo. Cuidado você tem que ter. Você vai comprar ação. Você pode comprar lojas americanas, toma porrada, você pode comprar o IBR. Só pra você ter noção, o IBR nos últimos 5 anos caiu aqui, 90%. Você pode comprar Magazine Luiza, caiu 90% nos últimos 5 anos. Você pode pegar Light aqui, tomou uma porrada. Então você pode comprar ações que caíram muito. Ou você pode comprar ações que subiram muito. Você precisa fazer boas escolhas com as suas ações. Então para isso você pode analisar de fato, tomar uma boa decisão, você pode consumir uma carteira recomendada. Aqui na Finclass, por exemplo, você tem uma carteira recomendada. Eu não vou abrir todos os ativos recomendados, mas você pode chegar aqui e ó, na carteira da Finclass, eles têm uma carteira recomendada e dentro dessa carteira, eles recomendam que uma parte esteja em ações. Ou seja... Tá, aqui ó. Aqui é legal. Esse gráfico aqui é interessante, tá vendo? Ele coloca aqui, ó, ações do gráfico dele tá 15%, sacou? Mas aqui tem fundo internacional, ou seja, investimento lá fora, fundo multimercado, alternativo, renda fixa pós, fundo imobiliário, entendeu? Olha o tanto que ele diversifica nessa brincadeira, entendeu? E eu prefiro muito menos do que isso, até porque isso aqui bagunça, tá? Isso aqui é o que a galera chama de pulverizar, mas... A gente vai explicar melhor no vídeo de 22 horas. Fica ligado aí.
está congruente com a Arca, que é a minha filosofia de investimentos. E aqui dentro de ações, a Finclass tem 7 ativos recomendados. Eu não vou abrir todos aqui, porque isso aqui é só para assinante, mas eu vou te mostrar. Por exemplo, Banco do Brasil. Aqui tá escrito na plataforma que você pode pagar até R$ 29,19 em Banco do Brasil. Vamos ver quanto tá Banco do Brasil hoje. Banco do Brasil tá 25,26. Ou seja, você pode pagar até quase R$ 30, e como tá 25, significa que será um bom negócio de acordo com os nossos analistas. Isso é muito bom para você ter uma média, entendeu? Eu acho que é muito bom para você ter uma média. Eu uso a Baster, ela não tem essa filosofia aqui de preço, tá? Preço não faz diferença para eles, e isso é muito importante para você, mas pra você ter uma média. Agora, entenda uma coisa, cara. A Nvidia é o melhor exemplo para isso, o próprio Magazine Luiza é o melhor exemplo para isso, cara. Se você pegar o site do Primo, eu não tô falando exatamente dele não, mas qualquer site, tá? Que fala preços médios que você poderia pagar, que a ação vale, é uma conta matemática. O problema é que se você pegar empresas que realmente fizeram os caras enriquecer, que foram o Magazine Luiza, por exemplo, olha que estranho, Magazine Luiza fez você enriquecer, porque ela saiu de R$5 até R$22. Só que o preço máximo pra você comprar Magazine Luiza quando ela era R$5 era R$8. Ninguém falava que você podia comprar mais do que R$8 em Magazine Luiza, devido ao cálculo que ele faz, o cálculo dos bens das empresas, lucro, etc, e faz um cálculo bom, entendeu? Então, se você comprou a R$5, na hora que ela chegou 9 você vendeu, você não ficou rico, entendeu? Porque você não chegou a 22. A Nvidia é a mesma coisa. Então, toma muito cuidado com essas análises para você bater em cravado, entendeu? O que você pode levar em consideração é o seguinte: nesse mesmo site, você vai ter as absurdas. Tipo assim, hoje o cara vai estar falando assim: Nvidia não compra mais, tá muito acima do preço do que ela vale, entendeu? Mas, então você não vai se arriscar. Mas, talvez você compre e ela tá hoje, sei lá, não sei quantos dólares ela tá, ela triplique daqui 3 meses, 4 meses. Talvez ela descubra uma tecnologia nova e destrua, entendeu? O mercado. Então toma muito cuidado com essas análises de preço. Preço é uma coisa que a gente não vai olhar, entendeu? Não é tão importante. Você comprar ação de Banco do Brasil. E aí você tem muitos relatórios, né? Você pode abrir os relatórios explicando o racional de tudo isso. O que eu te digo? Ou você vai analisar para você escolher boas ações, ou você vai assinar alguma casa de análise. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do Brasil, e além disso, você também tem 2 carteiras recomendadas. Dentro dessas carteiras, você pode também consumir quais são os melhores ativos para você escolher, que preço deve comprar, se for para Ter uma casa de análise é muito boa, e eu quero deixar bem claro uma coisa. Tudo que eu tô falando aqui é porque, na minha filosofia, 22 horas vai ficar mais explicado, você não é um analista, você não é um cara que trabalha com bolsa de valores, você não é um cara que fica arriscando, entendeu? Usando como cassino a bolsa de valores ali. Compra e venda, compra e venda, compra e venda. Você quer paz, você quer um lugar que você não perca para inflação e tenha vantagem, talvez você consiga enriquecer com isso, se der sorte, entendeu? E é questão de sorte. E é isso que você vai fazer. O risco é você zerar, o benefício é. Não tem como você colocar a quantidade de benefício, entendeu? Pode ser 1000%, 200.000%. O de zero não passa, entendeu? Para baixo, mas para cima você pode. O céu é o limite, entendeu? para vender também, você vai ser avisado. Então, eu recomendo que você assine uma plataforma como a Finclass, em especial porque agora na Black Friday você vai poder assinar a Finclass com 50% de desconto. Então, voltando aqui, quando eu falo de ações, cara, eu fico confortável em ter ações pro ano que vem. Vamos falar um pouco de fundo imobiliário, daqui a pouco a gente fala de Bitcoin e outras coisas. Os fundos imobiliários, eles são muito correlacionados com a taxa de juros. Se a taxa de juros cai, os fundos imobiliários sobem muito. Por que isso acontece? Porque a taxa de juros cai, começa a pagar pouco, o pessoal busca alternativas que paguem mais e o fundo imobiliário paga dividendo todo mês, então eles vão comparar o dividendo com as taxas de juros, tá? Se a gente for pegar historicamente o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, de 2016 até 2019, a gente viu pernadas de alta. Ó. Subiu 34% quando começou o ciclo de corte de juros, de 14,25 para 14. Aí subiu 25% quando a gente caiu até 6,5% a taxa de juros. Aí deu uma pausa, continuou caindo. Ele subiu mais até que ele estourou em 2019. Como a gente viu uma taxa Selic relativamente alta, o resultado do fundo imobiliário vai depender muito da taxa de juros do ano que vem. Se a taxa de juros continuar alta, a gente não deve ter um resultado muito positivo em fundo imobiliário. Se a taxa de juros começar a ser cortada, muito porque a gente conseguiu controlar a inflação e porque os Estados Unidos resolveu baixar a taxa também, aí a gente pode ver fundo imobiliário subindo. Agora, qual que é o melhor momento de você comprar algo? É quando ninguém ainda está comprando ou quando poucas pessoas começaram a comprar. Se você esperar cortar a taxa de juros, fundo imobiliário começar a subir e todo mundo começar a falar de fundo imobiliário para comprar, cara, você vai ser mais um bananão aí que vai ganhar dinheiro na média ou muito abaixo da média, porque você vai ser um dos últimos a fazer o movimento. Então eu, particularmente, não tô ultra otimista para fundo imobiliário. O ponto é, você não tem que fazer movimento, cara. Você tem que entender o que é fundo imobiliário e gosto ou não gosto, confio ou não confio, longo prazo ou não longo prazo. Por quê? Quanto mais você movimenta as carteiras, mais você perde dinheiro. Quanto mais você movimenta seu dinheiro, mais você perde dinheiro. Aqui, quando ele fala desse jeito, ele fala como se fosse, eu tenho dinheiro sobrando, eu tenho muito dinheiro, eu posso ficar colocando pouquinho em cada coisa, entendeu? Então eu vou colocar apostando que ele vai subir.
mas eu acho que para quem não tá bem posicionado, é o momento de você se posicionar bem e se posicionar bem em bons fundos imobiliários. E aqui na Finclass, veja só, você tem a carteira de valorização e a carteira de renda. Na carteira de renda, que é uma carteira para quem gosta mais de dividendos, renda mensal e etc. Eu vou pular isso aqui porque, velho, não faz nem lógica você gostar de render dividendos e dificilmente eu vou conseguir te explicar isso. O Baster vai conseguir explicar melhor. Ele tenta explicar isso tem 60 anos e 60 anos que a galera não consegue entender que não, dividendo você não tá ganhando porra nenhuma, entendeu? Se não tivesse o dividendo, esse dinheiro tava entrando na cota que era muito melhor. Dependendo da taxa de juros, você precisa fazer boas compras. Então, por isso, você precisa ou estudar muito a fundo ou confiar, né, em bons analistas para tomar uma decisão como essa. Mas fundo imobiliário, eu acho que é um bom momento para começar a se posicionar para o futuro, porém, um pouco diferente do cenário de ações. Quando a gente pega a Selic hoje, Então tá, ele colocou ações melhor do que fundo imobiliário pro ano que vem. que tá 11,25, se você abrir um fundo imobiliário que paga 11,32, você tá falando de receber isento de imposto de renda mais do que a Selic, caso isso daqui continue acontecendo, fora a opcionalidade de um reajuste de taxas e a possibilidade do preço do fundo imobiliário subir caso a taxa de juros caia. Tem um prêmio sobre um CDI, por mais que o fundo imobiliário a gente geralmente costume comparar com o título atrelado à inflação, mas por isso que eu vejo que é um bom momento para começar a se posicionar em fundo imobiliário caso você não esteja posicionado. Eu tenho a minha carteira de fundos imobiliários, como eu não posso te recomendar ativos, eu tenho que falar com base nos nossos analistas e esse daqui é um dos fundos recomendados. Quando a gente fala de Estados Unidos, vamos separar as coisas. Uma coisa é achar que a economia tá boa, que eles estão tomando boas decisões. Outra coisa é achar que as coisas às vezes estão muito caras. Não necessariamente uma coisa tem menos qualidade se ela tá acima do preço. Então, por exemplo, uma Ferrari. Ferrari é um carrão, não é? Agora, se essa Ferrari tivesse sido vendida por 100 milhões de reais, eu vou falar, pô, não me parece fazer sentido, mesmo sendo uma Ferrari, não é? Quando eu olho para os Estados Unidos, Trump ganhando, o Elon Musk querendo reduzir um monte de custo e ganhar eficiência, todas as medidas que eles estão começando a tomar, tudo isso me faz olhar para o que tá acontecendo com bons olhos. Tudo que eu estou vendo, pelo menos, são coisas que me parecem boas, com base no histórico de medidas que foram tomadas em cenários semelhantes na economia. Agora, quando eu pego o preço das ações, eu fico um pouco assustado. Cara, eu acho incríveis as empresas lá. Você pega a Netflix, nossa, assim, foi uma venda que eu me arrependo de ter feito. Por quê? Porque eu tinha Netflix, pô, baita case, gosto muito de Netflix, fiz um vídeo uma vez fazendo todo um valuation de Netflix, entendi que tava barato, mas em determinado momento eu achei que ficou caro e eu acabei encerrando essa minha posição. Netflix subiu. Viu o que eu falei no início do vídeo? Se você é um cara que fica se movimentando muito, entendeu? Eu entro nessa opção, eu gosto do case de Netflix, mas eu não confio que essa Netflix vai para longo prazo. Eu entro na ação, ela sobe, você vende, e aí? Você vende, você entrou, ele tá aqui, a 100 reais, né? A ação da Netflix ali, ó, que ele tá mostrando. Você comprou, ela dobrou, você vendeu a 200. Só que aí no final ela tá lá a 1.000 reais. Você tá entendendo? Você nunca vai enriquecer, cara. Essa movimentação vai te quebrar. Por quê? O mesmo cara que vende a Magazine Luiza, antes dela falir, que vendeu ela a 20 reais e lucrou, é o mesmo cara que vende a Nvidia antes dela subir também. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com essa ideia. Eu acho que o foco de investimento, e nós vamos falar muito isso no de 22 horas, você não ter estresse, entendeu? Meu dinheiro tá lá e eu posso ficar um ano sem olhar meu dinheiro. Eu vou olhar de ano em ano se eu quiser, entendeu? E eu posso ir colocando lá todo o dinheiro que sobrar pra mim, que eu sei que ele vai estar subindo. Não tem que estressar muito com isso. Eu acho que é não ter estresse e ter tentar perder o mínimo possível para a inflação e, claro, tentar ganhar muito dinheiro com alguma ação que você acertar. Bill, porrada. Toda vez eu recebo uma notificação que tá no all-time high, né? ATH, all-time high do Yahoo Finance e vários outros lugares. Então a Netflix tá bombando. Aí quando você pega aqui Google, cara, bombando 22%. Se você pega Meta, bombando também. Quando você pega Nvidia, bombando. Então assim, quase tudo bombando lá fora. Tudo subiu demais. Quando você olha pro PL dessas coisas, cara, é meio assim, é assustador. É realmente muito agressivo. O que significa um PL muito alto? Significa que essas empresas precisam continuar crescendo muito para justificar um PL alto. E aí, quando eu olho para o indicador que a gente chama de Buffett Indicator, que a gente pega a capitalização das empresas da Bolsa dos Estados Unidos e divide pelo PIB, tem uma relação, né? Então, vamos supor, o PIB está 100. As empresas do S&P valem 30. Então, você tem 30 sobre 100. Você tem 30%. Quando as empresas sobem muito, eu vou pegar, por exemplo, as empresas valem 60. 60 sobre 100. 60% agora é representado. Quando a gente pega a relação da capitalização de mercado das ações sobre o PIB. Então, isso daqui significa que quanto mais as empresas estão grandes em relação ao PIB, mais elas podem indicar que estão caras. E quando você pega esse indicador do Buffett, é chato pra caralho, tá? Já vou deixar bem claro pra você. Acredito que você que tá assistindo esse vídeo não tem que pensar em nada disso, cara. Isso aqui é pra quem tem muito dinheiro. E aí vamos deixar claro aqui, tudo que eu tô falando aqui é pra quem não tem muito dinheiro, entendeu? Agora, se você tá disposto a... Seu patrimônio, sei lá na carteira do primo, tá lá 20% em ações, ele colocou lá, entendeu? Se seu 20% do seu patrimônio em ações é de 1 milhão pra cima, aí você começa a preocupar com isso. Porque aí você vai pegar esses 1 milhão seu e ficar simplesmente jogando mesmo na bolsa, entendeu? Não vou comprar Netflix. Eu não acredito no case de Netflix nem ferrando. Ou, tipo assim, eu vou comprar Petrobras, entendeu? Porque eu não acredito, eu acredito que o Brasil vai quebrar.
mas eu vou comprar Petrobras porque tá barata. Então eu vou comprar e esperar subir. Porque aí você colocou 1 milhão, aí você lucrou 10%, você tirou 100 mil reais. Aí já valeu a pena, entendeu? Agora, você colocou 100 reais, você lucrou 10%, amigão, você pegou 10 real. O que 10 real muda pra você? Entendeu? Dependendo da corretora que você tiver, se tiver taxa corretora, com as taxas da bolsa, você não paga as taxas, tá entendendo? Então, você tem pouco dinheiro, cara, isso aqui não serve, entendeu? Eu acho que quando você tiver 1 milhão pra jogar em bolsa, aí você preocupa com bolsa, entendeu? Aí sim. Ou vou trabalhar com bolsa. Você pode ter pouco dinheiro. Ah, eu tenho pra trabalhar na bolsa aqui 10 mil reais. É pouco dinheiro, entendeu? Mas você vai trabalhar com isso. Você vai ficar o dia inteiro analisando, entendeu? Ó, a tendência, você vai começar a analisar gráfico. Isso é um nojo, mas ok, vou falar. Você vai começar a analisar gráfico o dia inteiro olhando. Ó, notícia tal, tal coisa, tal coisa. Eu vou colocar aqui, ó. 10 mil aqui. Pá. Tirou, aí subiu lá 10%, você tirou. Aí deixa descer de novo, desceu de novo, colocou de novo. E aí você fica lá especulando. Você vai brincar de especular, você vai trabalhar com bolsa. Mas eu acho muito mais fácil você trabalhar no mercado normal, né? E só deixar a bolsa para você não perder a inflação. Esse é um indicador que historicamente errou poucas vezes. Na bolha.com, ele tava no all-time high. Crise financeira de 2008, ele também tava muito alta. E agora ele tá, assim, no all-time high novamente. E o Buffett, por exemplo, começou a vender algumas posições como a Apple, que era, acho que a posição mais relevante dele, uma das mais relevantes dele. E isso daqui me deixa um pouco assustado. Não porque o Buffett vendeu apenas, mas porque tá todo mundo muito animado. E quando tá todo mundo muito animado, eu já falei pra vocês nos últimos 9 anos que o único indicador que nunca me traiu foi o indicador de sentimento. Que é quando tá todo mundo muito animado, eu falo, cara, isso daqui é perigoso. Quando tá todo mundo muito triste, eu falo, cara, talvez possa ser um bom negócio. Sinceramente, não acho que é um baita negócio comprar ações lá fora hoje. Agora, se você não tem nada em dólar, pô, você precisa ter. Essa é a realidade. Precisa ter. Aí eu acho que Vendo? É isso aí, ó. Você tem que ter alguma vai coisa. subir o dólar? Ah, não. Quem sou eu pra achar alguma coisa sobre isso? Mas, historicamente, desde de 94, se for pegar todos os mandatos presidenciais, talvez com exceção de um no Brasil, o dólar subiu. De mandatos pra mandatos, o dólar vem subindo. E quando tava R$2, o dólar parecia caro. Quando tava R$3, parecia caro. 4 parecia caro. 5 também. 6 também. E é isso. Essa é a nossa realidade do mundo. Eu tomaria muito cuidado se você não tivesse nada dolarizado, até porque uma parte dos nossos custos e consumos, eles são feitos em dólar. Então, alguma coisa você precisa ter. Acho que é uma bagatela? Não. Acho que é um momento de botar muita grana? Não. Não é o que eu tô fazendo com o meu dinheiro, pelo menos. Agora, por que mesmo não achando, eu devo ter um pouco de dinheiro lá fora? Porque a filosofia sempre tem que estar acima da minha opinião. Porque a minha opinião, ela pode me trair. Eu tenho vieses também, né? Eu vejo notícias, eu sou impactado pelas notícias. Eu sou um ser humano. Agora, a metodologia e a filosofia, essas aqui se provaram no tempo. Em breve eu vou É isso, perfeito. É o que ele falou. Todo vídeo aqui é o que ele falou, entendeu? Foca na filosofia, foca na metodologia e vai nela e para de querer achar as coisas, entendeu? O cara querer ver a fórmula lançar um mágica. estudo, não de décadas, mas de séculos, da aplicação da Arca em todos os países do mundo. E em todos os países do mundo, historicamente, a Arca sempre ganhou dos principais índices de referência. Por isso que eu até tenho a minha opinião para ter um pouco mais ou um pouco menos. Mas a minha opinião nunca está sobre você diversificar esse patrimônio. O que eu acho muito interessante e historicamente, sempre que isso aqui aconteceu, deu muito dinheiro, muita felicidade para os investidores, são os títulos ligados à inflação, quando eles estão pagando mais do que IPCA mais 6%. Eu fiz um vídeo em algum momento falando sobre isso. Historicamente, sempre que a gente passa de 6% de ganho real, isso aqui se configura como um cenário onde isso se torna um bom investimento. Entrando aqui no Tesouro, olha só, a gente tem para 29, IPCA mais 6,85, para 35, IPCA mais 6,64, 6,60, 6,68. Cara, essas taxas são incríveis. O que eu acho então, que é meio que assim, no-brainer é ter um pouco do seu dinheiro que estaria destinado para renda fixa e que você não vai precisar resgatar no curto prazo, porque esse título oscila, é você ter um pouco em Tesouro IPCA. Você pode talvez ter umas debêntures incentivadas que pagam umas taxas cavalares. Você tem debênture incentivada pagando o IPCA mais 8, IPCA mais 8,5, 9 até. Você pode diversificar. Cara, não, só não. Aqui é só não, tá? Por que não? Ah, legal, o PCA mais 6 é muito bom, cara. Mas o menor aqui é 2029, cara. É muito tempo pra você deixar lá travado esse dinheiro, entendeu? Pega esse dinheiro e deixa com liquidez. Você quer com liquidez esse dinheiro. Eu vou ganhar menos, vai, mas é com liquidez. Porque esse dinheiro de renda fixa só vai ser usado para sua reserva de emergência. A menos que você seja o primo. Aí, se você for o primo, aí você pode colocar nesses lugares. Por quê? Porque a reserva de emergência sua é lá 60 mil reais, 20 mil reais, 12 mil reais, como a gente não viu. A reserva de emergência do primo é 10 milhões. Você tá entendendo? Então a renda fixa do primo, a reserva de emergência dele é 10 milhões. Então ele pode pegar e fazer assim, toma 2 milhões no IPCA mais 6, entendeu? Então é a melhor opção para quem tem muito dinheiro. Para quem não tem, foca em liquidez. É o que vai importar para você, entendeu? Isso é importante, porque não só como reserva de emergência, também existe reserva de oportunidade, cara. Que é onde você, sei lá, você tem 60 mil reais e te apareceu um carro que vale 100 mil reais por 60, cara. Por quê? Porque seu amigo é rico e ele não gostou do carro, só isso. Ele não, toma, você quer 60 nele? Pega 60 aqui, que eu vou comprar outro. E isso é que vai comprar, entendeu? Agora, se tá lá no IPCA seu,
você vai ganhar 40 mil na venda desse carro dele, entendeu? A longo prazo. Você vai usando o carro e vai tentando vender ele, né? Porque um carro que é mais difícil de vender, por exemplo. Aí aqui você vai ganhar quanto, cara, nesse tempo que você vai vender o carro? Você vai ganhar nem um terço, nem um quadro, nem um 12avos, entendeu? Então, guarda, você tem dinheiro pouco, esquece de tesouro, esquece essas paradas. Ah, vai lucrar tanto, tanto, tanto. Não, não. Larga a mão. A menos que, não quero estudar nada de bolsa, eu não quero estudar nada de FIIs, eu não quero estudar nada de nada, eu confio muito no Brasil, então eu vou colocar nessa porra. Ok, aí eu acho que é a opção, tá? Mas 22 horas a gente fala um pouco melhor sobre isso, tá? você ter. Mas o básico é você ter, talvez, alguns títulos ligados à inflação. Porque isso é no-brainer demais. É no-brainer demais. Imagina você, sem risco, porque você está emprestando pro governo, pro Brasil, basicamente. Sem risco, não. Você tem que acreditar no risco Brasil. Sem risco, não. Risco pequeno, mas tem risco. Você ganhar um ganho real de quase 7%. Então você vai ganhar inflação mais 7%. Isso é muito porrada. Então aqui, com certeza, tá uma das grandes oportunidades desse ano pra gente investir, onde eu estou olhando com muito carinho. Agora, quando E a inflação aqui não é a inflação real, é a inflação do governo, tá? aqui para Finclass, ó, se for para carteira de valorização, renda fixa dinâmica, que representa 20% da carteira da Finclass, um dos títulos, ou seja, 7,5% da carteira recomendada da Finclass, é em Tesouro IPCA 2045. Atualmente, o Tesouro IPCA 2045 tá pagando inflação mais 6,6. Então, obviamente, não vou mostrar as outras recomendações, mas tem que olhar com carinho isso aqui. Aí, beleza, agora a gente vem para Bitcoin. Cara, o que falar de Bitcoin? É muito difícil prever o que vai acontecer com Bitcoin. Acho que tem pessoas que vão dizer que é muito claro que o preço está barato, tem gente que vai falar que o preço está caro. Eu acho muito difícil de prever isso com muita humildade, porque o investidor tem que ter humildade. É difícil prever isso aqui. Só que pela incapacidade, talvez minha, pelo menos, de prever com exatidão para onde vai esse preço, a minha filosofia com Bitcoin sempre foi a de ter uma parcela da carteira. Tanto é que, pode ser, eu comprei Bitcoin uma série de vezes desde 2012, vendi uma série de vezes também, mas a minha ideia sempre foi ter de 1 a 10% do meu patrimônio em Bitcoin. E eu falo isso praticamente em todos os vídeos para vocês. Cara, se você não tem, tenha um pouco de Bitcoin, mesmo você não ser o maior adepto, etc. Só que entre eu falar sobre a gente ter um pouquinho de Bitcoin, que tem a ver com a convexidade do ativo, e eu achar que vai ser um bom ano pro Bitcoin ano que vem, cara, existe um abismo. Não arriscaria dizer o que vai acontecer com o Bitcoin, porque ele pode subir uma porrada ou ele pode cair uma porrada também. O ponto é, Eu adoro os analistas de Bitcoin e de cripto, eles são desse jeito. Cara, eu gosto quando eles analisam gráfico. Vendo esse gráfico aqui, ou ele pode subir, ou ele pode cair, ou em raríssimos casos ele pode se manter desse jeito. Ô, amigão. Obrigado, Sherlock, obrigado. no final do ano passado, quando eu fiz o vídeo, eu falei que ia ter o halving do Bitcoin e pra mim existia um cenário muito claro. Claro assim, né? Quem sou eu? Mas teve o halving aqui, o primeiro halving subiu muito. Depois teve o halving, subiu muito. Depois teve o halving, subiu muito. Aí teve o halving de novo agora e subiu muito. O que a gente percebe? Depois do halving, depois de 7 a 8 meses, a gente viu o Bitcoin atingindo o all-time high. Então aconteceu o halving em abril agora desse ano. Agora em novembro, ele atingiu o all-time high, bateu $100 mil praticamente. Não dá pra falar que não bateu, né? 99,5 bateu $100 mil. E ele só atingiu o all-time high por causa do Trump, tá? Nessa situação aqui. Por mais que o Trump é pequeno comparado ao negócio, mas não foi por causa do Hal, foi por causa do Trump. Então a gente chegou e aconteceu a mesma coisa que aconteceu antes. Só que depois desses 7, 8 meses, o que a gente vê? Mais 7, 8 meses pra frente, a gente vê a dominância do Bitcoin caindo muito. O que significa a dominância do Bitcoin caindo muito? Significa que se todas as moedas valem 10 e o Bitcoin vale 10, a dominância do Bitcoin vai ser 50%. Porque de todas as 20 moedas, o Bitcoin representa 50%. Se Bitcoin sobe pra 20 e as outras criptomoedas valem 10, Bitcoin vale 20 no mercado de 30. Então a dominância do Bitcoin subiu pra 66%. Então é uma porrada. Quando a gente tá falando que depois de 7, 8 meses do all-time high, o Bitcoin ele começa a cair a dominância dele, eu tô falando que, independente se vai subir ou vai cair, as altcoins, que são as moedas alternativas de cripto, elas tendem a ter um desempenho melhor que o Bitcoin. É quase como se você fosse fazer um long and short, onde você compra, ou seja, você fica long nessas altcoins e short em Bitcoin. Seria uma loucura fazer um long short com criptomoedas, é muito risco, mas se eu fosse algum palpite, seria o seguinte: a gente está entrando numa temporada de altcoins, onde as altcoins, elas podem ter um upside muito interessante. A gente tem uma carteira na Finclass de criptomoedas, que a gente chama de alternativos, e os alternativos representam 3% da carteira da Finclass. Dentre os alternativos, a gente tem aqui 5 criptomoedas, 5 projetos que o nosso analista de criptomoedas recomenda. E eu vou falar só de um aqui, obviamente para não entregar a plataforma toda, mas quando a gente olha para o Ethereum, ele é uma altcoin que não é tão pequena, mas também não é o Bitcoin, mas eu diria que é uma das principais. Cara, se você não entende nada de cripto, Bitcoin não é... Velho, eu odeio por explicar isso aqui porque é muito difícil. Bitcoin não é uma criptomoeda, tá? É por causa que a filosofia do Bitcoin é diferente e nenhuma outra filosofia vai acontecer, acredito eu. O problema é que o Bitcoin não tem dono, entendeu? E é isso que muda tudo. É a única moeda que você realmente pode confiar nela para ser uma criptomoeda não regulamentada. Então, quando você compra o Bitcoin, você está comprando um país, pode-se dizer assim. Vamos supor que a gente vai falar de país, você está comprando Ethereum, você está comprando o Brasil. Você está comprando Bitcoin, você está comprando os Estados Unidos, entendeu? É nesse estilo de segurança.
Mas pensa no Bitcoin sendo acima de qualquer país que nós temos atualmente numa moeda. Então pensa lá, tem o dólar, tem o euro, tem o real, tem o ien, tem o yuan, tem assim por diante. Só que o Bitcoin é um país que está desregulamentado, que não tem ninguém mandando, sacou? Já Ethereum é um país, vamos colocar que tem países novos. O país que tem Ethereum tem um dono, entendeu? A Solana tem um dono. Qual que são as outras? A outra moeda que está aqui nessa carteira do primo é a Solana, sacou? Certeza disso, porque são as moedas que estão em alta. Você quer saber quais estão em alta? É o CoinMarketCap, é o que está subindo. Talvez você tenha uma XPR aí, alguma coisa do tipo, que é uma, tipo assim, uma altcoin que pouca gente está olhando, mas está subindo bastante, assim por diante. Talvez você tenha uma sub-altcoin de uma rede 3 ou coisa do tipo, mas é muito difícil, entendeu? Isso acontecer. Essa aqui é o básico. Ele quer valorizar. Ele está aqui investindo para ganhar dinheiro. Então, comprando e vendendo, sempre nessa ideia. E a gente não quer isso. A gente quer algo pra gente manter dinheiro, entendeu? Pra gente não se estressar. E se acontecer alguma coisa, a gente ter de emergência ali também pra sair do Brasil, pra sair pra coisa do tipo. Então, o Bitcoin é a única opção em criptomoedas, tá? Se você quer especular aqui nas criptos, tudo bem. Igual você vai especular na bolsa. Você vai trabalhar com isso. Mas se você quer alguma coisa para você guardar, a Bitcoin é a única moeda que vale a pena. Até porque você não tem lucro aqui só de comprar, não. Nesse aqui você tem que comprar e para você ter lucro, você vai ter que investir na Web3, que tipo assim, o risco é 10 vezes maior do que o risco de investir na bolsa de valores, por exemplo. Mas vamos lá, vamos de play. Mais importantes alternativas que a gente tem ao Bitcoin. Inclusive, antes de eu vender muitas criptomoedas, eu tinha mais ou menos metade em Bitcoin, metade em Ethereum. E Ethereum é uma espécie de moeda que ficou para trás quando a gente olha para o crescimento do Bitcoin. Você pode encontrar Ethereum na Binance, Mercado Bitcoin, Novadax, Foxbit e Bitbank. E se a gente for olhar aqui para o preço do Ethereum, nesse ano, Ethereum subiu 91%. Nos últimos 5 anos, subiu 2.900%. Se eu pegar o Bitcoin, no ano subiu 192%, o dobro de Ethereum. Nos últimos 5 anos, o Bitcoin subiu um pouco menos. Mas nesse ano, ele subiu 192%. Então, se fosse pegar uma das recomendações aqui da carteira, eu diria que Ethereum é uma alternativa interessante. É interessante também você pensar o seguinte: você não compra o Bitcoin para esperar que ele suba ou que ele desça, entendeu? É uma filosofia, é muito difícil explicar, porque se ele descer, tudo bem, cara. Tudo bem. É até melhor. Entendeu? Enquanto ele tá descendo, é até melhor, porque vai acabar, entendeu? Então, eu não estou ultra blaster convicto do ano que vem, mas também não consigo arriscar dizer o que vai acontecer. Só o que eu acredito é uma temporada de altcoins. Então, vamos fazer um agrupado aqui de tudo que eu falei? Ações, bom. Estados Unidos, ruim. Título ligado à inflação, bom. Bitcoin, não ouso dizer o que vai acontecer, mas acredito que é uma temporada de altcoins. E fundo imobiliário, médio pra bom. É mais ou menos isso. Vocês viram que eu mostrei muita plataforma da Finclass hoje aqui pra vocês e mostrar uma coisa pra vocês. A Finclass acabou de colocar o fim... Aqui agora ele vai para falando da plataforma dele, né? Que é onde que ele ganha dinheiro. Você tá vendo que os investimentos dele, ele arrisca muito nos investimentos ainda, porque ele tem muito dinheiro, igual eu te falei, a renda fixa do primo é 10 milhões, entendeu? Enquanto a sua é 30 mil. Então a diferença é muito grande aí. Mas ele ainda assim ganha dinheiro. Como? Ele faz YouTube, ele ganha com publicidade, ele ganha com a Finclass, ele ganha com o Fundo Arca, ele ganha com o Grupo Primo, ele ganha com... Tá entendendo? Então, a realidade é muito diferente. E ele ainda está trabalhando. Por que ele está trabalhando ainda? Porque não dá para viver só de investimento. É isso que você tem que entender. Mais 22 horas a gente vai entender tudo isso melhor. Só tem mais um vídeo hoje, que é uma menina que falou assim: eu perdi dinheiro em ações e eu quero ver o que ela tá falando ali. Talvez a gente anote algumas coisas. Só que 22 horas a gente faz um resumo diretão para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!